Olá, meus queridos, meu bom dia a todos vocês, mais uma vez, manhã de quarta-feira e com alegria no coração nós estamos na nossa sala, onde nós nos reunimos todos os dias com a graça de Deus para podermos estudar a nossa lição. Propriamente com a nossa lição nós estudamos a Bíblia, tá? Hoje, quarta-feira, aqueles que seguem o Cordeiro. Esse é o título da nossa lição de hoje. Quero dizer para você que é uma lição importantíssima, vale a pena nós considerarmos os pontos importantes aqui, os versos que nós temos do capítulo 3, versos 1 e 2 de Apocalipse, tá? Porque nós temos uma lição extraordinária. Eu quero neste momento orar com você pedindo a bênção de Deus, para que nós possamos aí ser iluminados pelo Espírito de Deus para o estudo desta lição. Vamos orar. Altíssimo Deus, nosso querido bom Pai, a nossa gratidão somente ao Senhor, neste momento pelo dom da vida e pelo privilégio, Senhor Deus, de saber que o Senhor está conosco. E nesta manhã, nesta quarta-feira, nós queremos rogá-lo ao Senhor, em nome de Jesus, uma bênção especial pelo estudo que vamos ter. Querido Deus, que o professor Santo e Bom Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juiz, e Ele nos guia em toda a verdade, permaneça conosco agora. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, o capítulo 3, verso 1 e verso 2, nós temos aqui uma mensagem muito importante, já que nós estamos falando nesta semana, sobre o selo de Deus e a marca da besta, tá? Nós estamos na primeira parte, semana que vem nós vamos continuar esse estudo, tá? E aqui o apóstolo João, ele na sua visão, ele diz que ele viu emergir do mar uma besta com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças tinha nome de blasfêmia, e o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Queridos, nós precisamos entender aqui esta mensagem, porque aqui tem muito simbolismo, tá? No sentido de que aqui o apóstolo diz que ele viu emergir do mar esta besta, significa que, já que água no contexto profético representa multidões, representa pessoas aglomeradas, então aqui, nesse contexto, quando essa besta sobe do mar, sobre muitas águas, significa que ela emerge em meio a muita gente, tá? E quando nós falamos aqui mar, tá, que é uma imensidão de água, ou nesse contexto uma imensidão de pessoas, isso significa que ela emerge no mundo todo. Não é somente em alguns locais, não está localizada apenas em um estado ou um país, está no mundo inteiro, ok? Muito bem. Ela tem 7 cabeças e 10 chifres. É óbvio que nós não vamos ter tempo suficiente aqui para podermos entrar nesse assunto do significado das 7 cabeças, que, claro, representa um local, aonde também tem um significado aqui. Essas 7 cabeças representam 7 montanhas, assim acredita, aonde está estabilizado o trono, o centro, dessa besta, tá? Então tudo é símbolo aqui, ok? Muito bem. 10 chifres, também representa aí 10 reinos, aonde primeiro ela se estabeleceu, ok? Muito bem. Besta, queridos, no contexto aqui profético, representa um poder, que seja um poder político ou um poder religioso, tá? Como nós estamos falando aqui de um poder apostatado, de uma besta apostatada, de uma mulher, de uma religião, Mulher, como nós já estudamos, representa a igreja, uma igreja que apostatou, que se desviou, distanciou, saiu,
dos ideais ensinados por Cristo Jesus, tá? Então, logo essa besta representa um poder que é religioso, mas também ela tem um poder político, ok? Também aqui diz o texto para nós, queridos, que a ela foi concedido pelo dragão, tá? A palavra de Deus representa esse dragão como o próprio Satanás, diabo e Satanás, aquele que foi expulso do céu, tá? E ela recebe poder do dragão, de Satanás, do diabo. Tá? Recebe dele também um trono e também a autoridade. Então vamos aqui por parte, tá? Essa besta, tá, é um poder religioso, unido com um poder também político, tá? Muito bem. E ela recebeu o poder, recebeu de Satanás. O poder dela não vem de Deus. Ela vem do dragão. Esse poder vem do dragão, tá? O dragão também lhe concedeu um trono. Então, essa besta, ela tem um trono, ela está entronizada, ok? E ela tem autoridade, ela recebeu também a autoridade. Para que essa autoridade? Muito bem, queridos, aqui, veja só. Essa primeira besta de Apocalipse, capítulo 3, ela recebe o poder, o trono e grande autoridade do dragão. Tá? Quando Jesus nasceu, bebezinho, né, lá em Belém, o próprio Satanás, ele já usou esse poder para tentar tirar a vida de Jesus. Porque ele deu autoridade. E aqui nesse contexto, querido, Roma imperial, tá? Quando era governado por Herodes, Herodes deu ordem para que Jesus fosse morto quando neném, quando pequenininho, quando criancinha havia nascido, tá? Mas Deus protegeu, Deus guardou, não permitiu, tá? Porque Jesus não poderia morrer quando criança, embora Jesus veio para morrer por cada um de nós, mas uma criança não poderia morrer, tá? Para salvar o pecador, para me salvar e salvar a você. Naquele momento Jesus não poderia morrer. Jesus ia passar por todas as fases. Ele passou pela fase de criança, passou pela fase de juvenil, de adolescente, de jovem e de adulto, tá? Então Jesus morreu com 33 anos de idade, já adulto. Jesus passou por todas as fases do ser humano, queridos, tá? Para dizer para mim e para você que pelo seu poder e pela sua graça, em todas as fases nós podemos ser salvos. Jesus pode nos salvar. Jesus pode salvar a criança, Jesus pode salvar o juvenil, Jesus pode salvar o adolescente, Jesus pode salvar o jovem, Jesus pode salvar o adulto, Jesus pode salvar o idoso, tá? Então, todas as tentações que nós passamos, desde criança até quando nos tornamos idosos, queridos, Jesus passou por nós, por todas as provações. Então, Jesus não poderia morrer quando ele ainda era um bebê. Ele foi protegido, foi guardado. Deus o fez. Só que Herodes, tá? Aqui, como o poder imperial de Roma, que recebeu o poder satânico para destruir, para matar, mandou matar, autorizou. Veja que ela recebeu autoridade, tá vendo? Ela mandou matar todas as criancinhas, os bebês de 2 anos para baixo, para ver se entre estas Jesus seria morto também. Então ela tinha autoridade para destruir, para matar, para trazer destruição, trazer ruína, sabe? De qualquer tipo de maldade que você possa imaginar, ela tinha poder de Satanás para destruir. Depois, queridos, Pilatos recebeu também essa ordenança, esse poder,
essa autoridade para condenar Jesus, tá? À morte. Jesus foi condenado à morte por Pilatos. Então, queridos, aqui essa besta, sabe, que no poder do Império Romano, ele tinha grande poder, grande autoridade, recebeu de Satanás, recebeu do dragão, para trazer destruição, tá? E aqueles carrascos, aqueles soldados, sabe, endurecidos mesmo, com coração de pedra, usados por Satanás, fazendo deboche, eles fizeram a pior tortura que você possa imaginar com um ser humano. Fez com Jesus, Jesus passou isso. Mas Jesus passou tudo isso, queridos, morrendo por mim e por você, para nos salvar. Aí, queridos, esse poder foi passado agora para Roma papal. Tá? Para Roma papal. E aqui junta dois poderes. Um poder imperial de Roma Império com o poder de Roma papal. Os dois poderes se unem agora com um único objetivo: para cometer as piores atrocidades que você possa imaginar. E propriamente aí no período da Era Média, sabe, foi os piores momentos que esse mundo já passou até hoje. E a palavra de Deus diz, queridos, que ainda virão tempos muito piores do que esses historicamente que nós conhecemos que já passaram. Os seguidores, os fiéis de Cristo sofreram. Foram, sabe, assim, totalmente destruídos mesmo. Sabe, queimados vivos, lançados em arenas para ser despedaçados por animais, só porque servia a Deus, só porque guardava os mandamentos de Deus, só porque acreditava em Jesus, só porque, sabe, seguia os passos ensinados por Cristo Jesus por meio da sua palavra. E ainda mais, queridos, eram torturados e mortos. Então, queridos, a palavra de Deus diz para nós que esse poder, essa besta, ela tem nome nas suas cabeças de blasfêmia. O que é blasfêmia, queridos, nesse contexto? Blasfêmia é quando você está com seu coração angustiado, triste por causa dos seus pecados, por causa dos seus erros. O Espírito Santo trabalha no seu coração, trabalha na sua mente, e ele diz que você precisa consertar a sua vida, que você precisa, sabe, aceitar Jesus como seu Salvador, que você precisa entregar a sua vida a Cristo Jesus. E depois um líder religioso, dizendo que ele é Deus, que ele está no lugar de Deus, ele diz que você precisa confessar os seus pecados para ele e não para Jesus. Isso é blasfêmia. Entendeu? Isso é blasfêmia. Porque a palavra de Deus lá em 1 João, no capítulo 2, versos de 1 a 3, diz assim, olha, se você confessar os seus pecados, ele é fiel e justo para perdoá-lo. E não só para perdoar, mas também para justificar de todo pecado. É Jesus que pode fazer isso, queridos. É Ele que pode nos justificar. É Ele que pode nos perdoar. Não é um homem, não. Então é a Cristo que você precisa ir. É a Cristo que você precisa aceitar como seu Salvador. Então, queridos, quando alguém se ajoelha diante de um líder religioso, que ele diz que ele está no lugar de Jesus, que você pode confessar que ele perdoa o seu pecado, e ele apresenta uma série de coisas que você precisa fazer, sabe, um tanto de penitência, um tanto de sacrifício, não existe nada disso
Você só chega diante de Jesus e diz para Ele: eu quero ser salvo por Ti, eu quero viver uma vida diferente, eu quero que o Senhor me transforme. É a Cristo, queridos. E imediatamente, no mesmo momento, você é salvo da condenação dos seus pecados. Queridos, a palavra de Deus diz assim: olha, de graça recebei, Jesus falou para os seus discípulos, de graças você recebeu, de graça também dai. Leve esse evangelho, evangelho de redenção, evangelho de salvação. Sabe, queridos, blasfêmia, batizar uma criança inocente que não sabe de nada, ela não consegue tomar decisões, nem sabe se ela é uma pecadora ou não. Embora todos nós já nascemos com o pecado, com a natureza do pecado, desde neném, desde criança, mas só quando a pessoa se torna, sabe, conhecedor, se torna, que tem condição de ter um raciocínio, de decidir, é que ela pode ser batizada. Então, batizar uma criança e ainda cobrar, ter que pagar para batizar, queridos, isso não está na palavra de Deus. Essas cabeças estão cheias de blasfêmia, diz o texto sagrado. E são, sabe, muitas coisas que são feitas por esse poder, por esta besta, que são coisas humanas, são mandamentos humanos, são doutrinas humanas, sabe, segmentos humanos e não da palavra de Deus. O conselho de Deus é, queridos, conheça a Jesus, conheça a palavra de Deus, para que você não seja enganado. Agora eu quero finalizar a nossa lição lendo aqui um verso que você pode encontrar no livro de Mateus, no capítulo 10, verso 22, que diz assim, olha, todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar até o fim na palavra de Deus, com Jesus, vivendo com Jesus, andando com Jesus, sabe, seguindo os ensinamentos de Jesus, será salvo. Salvo para a glória eterna, porque salvo dos nossos pecados, nós somos agora, imediatamente, quando nós aceitamos a Jesus. Mas para a glória eterna, para entrarmos no céu, para irmos com Jesus para o céu, se nós perseverarmos até o fim. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você está pronto, preparado para suportar até o fim? Peça a Deus poder, peça a Deus o Espírito Santo, peça a Deus este poder dos céus. E assim você e eu, nós podemos ser vencedor com Cristo Jesus e perseverar até o fim. Amém? Um abraço a você, fica com Deus. Tá? Tenha um ótimo, abençoado dia e até a nossa próxima lição, se Deus quiser. Até amanhã.